Oi galera, tranquilo, na boa. Pretendo fazer um contraponto àquela figura do tiozão, aquele tiozão que vai no churrasco, né? E acaba sempre provocando desconforto, né? Pelas bobagens que fala, pelas piadinhas sem graça. Eu quero aqui fazer o contraponto, né? Apontando para a facilidade com que esta criatura, né, esse tiozão, consegue reduzir de uma maneira falaciosa, né, a capacidade que tem de reduzir tudo aquilo que é complexo, né, em algo minúsculo, em algo pequenininho, de fácil acesso, né, e inúmeras vezes, inclusive, tratando com algum desprezo. E penso aqui a expressão direitos humanos, né? Então tá lá as pessoas conversando e alguém fala nos direitos humanos, eis que salta do nada aquele tiozão e ele vai dizer assim: coisa de bandido, mimimi, coisa de esquerdista, pega o bandido, adota ele e leva para casa. Percebe que em todas essas expressões há uma simplificação do tema, né? Há uma delimitação, né, minúscula do tema e ele pressupõe, o Tizão pressupõe que, por ser tão pouco complexo, ele compreende todo o contexto, né? E o despreza e ainda tem orgulho desse desprezo que ele tem sobre este objeto que ele acha tão simples. Pois eu quero aqui apontar justamente para a complexidade do tema, para que possamos, é, vamos dizer assim, ter um contraponto a essa simplicidade, né, absurda com que esse tema é apresentado, do seu ponto de vista do tiozão. Pois bem, os direitos humanos começaram a ser pensados, né, lá na Grécia Clássica, né, Sócrates, Platão, veja, Aristóteles, quando ele resolve pensar o que difere o ser humano dos demais seres. Percebe? Nós, animais, entre tantos outros animais, o que nos difere? E ele vai apontando aquilo que é específico do ser humano, a racionalidade, né? A capacidade de sermos políticos, a capacidade de estarmos na polis, na cidade, como elementos fundantes da diferença em relação a outros seres vivos. Pensemos, o tempo vai andando, nós encontramos medievais, né? E os medievais se perguntam o que nos faz sujeitos tão especiais, né? Nós somos especiais porque somos filhos de Deus e, portanto, temos uma fagulha divina em nós. Nós somos extremamente dignos porque somos filhos do Criador, porque temos uma alma imortal e porque somos imagem e semelhança do Criador. Portanto, nós temos que ser tratados como tal. Percebem? Aquilo que nos faz ser diferente das demais criaturas, aquilo que nos dá uma dignidade e diferença de todos os outros seres. Então, vejam como esta pergunta, o que nos faz diferente, o que nós temos que nada mais nenhuma outra criatura tem, é esta pergunta que os gregos clássicos, que os medievais se fazem. Mas isso não termina aí. Nós vamos chegando na Renascença, no Iluminismo, enfim, na modernidade, aonde essa pergunta sobre aquilo que é essencial a nós, né, de certa forma retorna aos gregos clássicos, volta aos modernos e eles pensam terem encontrado a racionalidade como um ponto de referência
importante para nos definirmos, para falar da nossa essência, mas não só a capacidade de refletir, mas somos conscientes desta existência. E por sermos conscientes desta existência, percebemos o outro junto a nós. Percebemos que se eu sofro, o outro sofre. Se eu sou racional, o outro também é. Se eu me desenvolvo, né? Se eu tenho filhos, se eu envelheço, o outro também. Portanto, eu e o outro, não há uma distinção que me faça melhor do que o outro. Pensam os modernos que nós somos iguais por uma lei da natureza, porque nós nascemos, já temos certas qualidades e certos direitos inerentes que apontam para a nossa igualdade. Porque se eu sofro, o outro sofre. Se eu tenho fome, o outro também tem. Se eu raciocino, o outro também. E não há, em tese, motivo para eu me submeter ao outro que é igual a mim. Não há motivo para eu me sobrepor ao outro, ou eu me subordinar ao outro. Não há motivo, porque somos naturalmente sujeitos iguais. E, portanto, construímos o Estado para que esse Estado, que seja um Estado mínimo e suficiente para garantir a liberdade de continuarmos iguais, a liberdade de continuarmos usufruindo, né, das benesses de estarmos vivos e convivendo, construindo a sociedade. Então, patrimônio e liberdade são elementos essenciais para a existência tranquila, pacífica e feliz entre as pessoas. Então, pensam os modernos, levando em consideração toda a história até ali, né, que nós temos sim uma dignidade intrínseca, um direito intrínseco à nossa existência. Nascemos e temos, portanto, só por termos existido, esse direito e essa dignidade, que é basicamente a igualdade e direito à propriedade, direito de ir e vir, e o Estado existe para a manutenção e a tranquilização das pessoas vivendo sob o auspício de uma sociedade o máximo possível tranquila, previsível, para que possamos nos desenvolver. Pois bem, mas os direitos humanos se reporta a um problema. Veja, os direitos humanos é sempre uma interrogação. Por que sempre uma interrogação? Porque a sociedade se desenvolve, a sociedade evolui, a sociedade se amplia em capacidades tecnológicas, por exemplo, né, em capacidade de compreensão, de apreensão da realidade. E os conflitos, portanto, também estão sempre presentes. Então, pressionado pela realidade, pelo desenvolvimento, né, os direitos inerentes à pessoa não puderam ficar restritos simplesmente à liberdade e à propriedade. Né? Nós temos direito, por exemplo, a um meio ambiente saudável, por exemplo, não era pensado na época. Nós temos direitos, por exemplo, à saúde, educação, moradia, né? Que são direitos essenciais para que possamos nos desenvolver enquanto seres humanos, o que não se pensava antes. Portanto, percebe-se que os direitos humanos eles são frutos de uma reflexão, de um lado, moral e ética, o que devemos ser, né? E de um outro lado, uma questão jurídica, como isso se realizará no contexto histórico. E esta relação é uma relação que faz com que haja um desenvolvimento do que se pensa sobre esse tema. A tal ponto que se nós fôssemos escrever num papel quais são os direitos humanos hoje, seria um rol exemplificativo. Por quê? Porque quando eu estou terminando lá, já tem situações diferentes que nos forçam ou a reinterpretar o que acabamos de escrever ou
temos que colocar um elemento novo, né? Vamos imaginar, e aqui vamos fazer uma experiência futurística. Imagino que logo nós teremos uma viagem a Marte, né? Seres humanos irão a Marte. Veja que avanço tecnológico fantástico. Agora pensemos, estes seres humanos que vão a um planeta onde não há Estado, onde não há executivo, legislativo, onde não há o judiciário, como se garantirá os direitos humanos dessas pessoas lá? Né? Que direitos novos aparecerão lá? Né? O que será que pode acontecer lá? Né? Não há Estado. Quem será o executivo? O comandante da missão? Ele terá direito de vida e de morte sobre essas pessoas? Percebam que é um rol exemplificativo, que quando nós chegássemos lá, vamos imaginar, nós teríamos que reinterpretar tudo isso e talvez acrescer algo que eu nem consigo imaginar agora. Percebam a complexidade de uma pergunta simples, que é: o que me faz humano, né? Chegamos a uma viagem espacial. Né? Mas a questão continua sempre a mesma. Qual é aquilo que me faz ser aquilo que eu sou? Ser um sujeito racional, ser um sujeito que vive em sociedade? Como eu vou continuar sendo um sujeito que tende a crescimento espiritual? Né? E é preciso entender que direitos são esses. Esses direitos, eles são oponíveis. Né? Oponíveis ao Estado e a todos. Erga omnes. Como assim? Veja, não é só isso. Quando eu falo em direitos humanos, eu não me refiro só na minha relação em relação ao Estado. Eu e o Estado. O Estado pode me prender, o Estado pode me colocar algemas, o Estado pode me perseguir. Né? Mas eu também me refiro a outro civil como eu, por exemplo, que abre uma empresa, eu vou trabalhar lá e eu acabo sendo um escravo. O trabalho análogo à escravidão, né? Eu sou escravizado numa empresa lá no interior do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, lá no Amazonas, lá não sei aonde, né? Como isso? Percebam? Então, assim, eu me pergunto sobre os direitos humanos, é tanto vertical, cidadão e Estado, como horizontal, cidadão e cidadão. E vejo que até agora o tiozão, né, ficaria horrorizado, porque o tiozão estaria pensando, eu imagino, né? Mas e cadê o bandido nessa história? O Amilcar não falou em bandido até agora, tá falando em direitos, né? Cadê o bandido? Pois é, vamos deixar o bandido lá pro final. Podemos ainda avançar um pouco mais para o tiozão ficar apavorado. Nós temos os direitos humanos, vamos imaginar assim, que são direitos universais que, em tese, né, organizariam a sociedade no planeta. Né? Temos a ONU, e entre outras organizações que se preocupam com isso. E temos os direitos constitucionais. Aqui no Brasil são os direitos e garantias constitucionais, que está lá na Constituição, que é, vamos dizer assim, regionalizado. Então eu tenho o direito humano no planeta e eu tenho no Brasil um direito constitucional. Né? E que cada vez esse direito constitucional se aproxima de um direito universal humano, porque os tratados internacionais, né, cada vez mais vão se impondo às nações, né, a tal ponto que uma União Europeia, as pessoas circulam lá dentro e são tratados de maneira muito similar. Eu posso viajar para os Estados Unidos, eu posso viajar à União Europeia, não é? Entre outros países, e eu serei mais ou menos tratado da mesma forma. Por quê? Porque não só as tecnologias, mas as tecnologias de informação, mas as tecnologias jurídicas, vamos dizer assim, começam a se comunicar e começam a se aproximar aquilo que é internacional daquilo que é nacional. Percebam
que o ser humano não é ser humano só no Brasil. Ele é o ser humano em qualquer lugar do planeta Terra. E aí fica a pergunta, né, que não quer calar, quais são os direitos que são inerentes a essa pessoa que se desloca, né? Essa pessoa que mora aqui, mas pode morar lá, pode ir e voltar, e esse direito é intrínseco, é intransferível, é inalienável. Eu diria, uma boa dica seria Hannah Arendt, quando ela diz: o ser humano, o seu primeiro direito é o direito a ter direitos. Eu diria, primeiro, o direito a estar vivo e a permanecer vivo. Depois, ou junto, pelo menos, ou depois, ou junto, o direito a ter direitos. Eu, enquanto ser vivo, tendo a fazer todos os esforços para cada vez estar mais vivo, qualitativamente mais vivo. E para isso é preciso que seja garantido que eu tenha direitos, né? E lá na modernidade dizia-se assim: o ser humano é igual. Naturalmente o ser humano é igual. Hoje, século XXI, se diz: não, o ser humano não é igual. Ele é igual em direitos, mas ele não é igual. São pessoas diferentes, em regiões diferentes, e que, portanto, esse direito, essa questão jurídica, essa questão fática, material, vai ter que tratar diferente os diferentes. Se eu tenho um cadeirante e se eu tenho um cidadão com as suas capacidades físicas e intelectuais no máximo, não podem ser tratados iguais. Se eu tenho alguém periférico, de um país pobre, de uma região pobre, de uma cidade pobre, sem acesso à saúde, educação e moradia, ele não pode ser tratado de maneira igual ao cidadão europeu, né? A um cidadão europeu, né, de um país extremamente desenvolvido. Então é preciso que haja incentivos para que essa pessoa consiga usufruir das mesmas benesses e, portanto, os estados são conclamados a se esforçarem por quem tem menos, né? Se preocuparem com o mais frágil, né? Porque o mais frágil tem direitos e, portanto, uma escravidão contemporânea, por exemplo, como eu falei há pouco, né, o trabalho análogo à escravidão não pode ser de maneira alguma permitido e pessoas em situação frágil devem ser extremamente protegidos, muitas vezes contra aquele cidadão extremamente forte que está tentando oprimi-lo. Percebam, até aqui eu só estou apontando a complexidade. Na verdade, eu nem estou explicando os direitos humanos, né? Aí vem o tiozão e fala do famoso bandido. Bandido bom é bandido morto, né? Significa que esse tiozão pegou a pontinha do iceberg, né? Da parte, ele explica o todo, ou seja, ele pegou um fragmentozinho do iceberg, quer dizer, a existência ou a possibilidade da existência de pessoas que delinquem e dizem, em função desses, não pode haver direitos humanos. Em função dessa mínima parcela, né, da população, é preciso que ninguém tenha direitos para que eu possa punir exemplarmente essas pessoas que delinquem. Bandido bom é o bandido preso, encarcerado, sofrido, sem sequer se preocupar o que é ser bandido, o que é o crime, por que existe a bandidagem, por que os crimes são cometidos. E apesar do crime cometido, a pessoa criminosa é pessoa que comete crime. Portanto, tem direitos fundamentais garantidos internacionalmente e garantido constitucionalmente, ok? Portanto, eu creio que fica evidente que essa simplicidade com que o tiozão vê o mundo é uma simplicidade ignorante, uma simplicidade indevida e principalmente uma simplicidade, vamos dizer assim, preocupante, porque essa simplicidade é como um vírus, como é muito simples, né? Muito fácil. O indivíduo abre a boca, espirra essa verdade simplificada e ela, pimba, entra pelos ouvidos no outro. O outro parece que entende, corporifica, né?
fica brabo, corporifica, é mesmo, não pode ser assim, e portanto acaba repetindo essa ideia fragmentada, diminuída, diluída, de que os direitos humanos é mimimi, direitos humanos é direito de bandido, direito humano, sei lá, né, das esquerdas da vida, né, enfim. Bem, então é isso. Percebam então a complexidade de um lado e a ignorância, a redução de outro, né, e que possamos então reduzir o grau de contaminação que o tiozão pode trazer à nossa festinha e, quem sabe, possamos dialogar com ele, se diálogo for possível, ou ignorá-lo também, se for possível. Abraço e até a próxima.